Boa noite, gente. Vamos cerrar os nossos olhos para que possamos assim dizer: Pai de infinita bondade, misericórdia, agradecidos por estarmos reunidos esse dia, em que também podemos comemorar mais um dia de reencarne da nossa irmã Leila. Que a falange de espíritos trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolvê-la no seu lar e todos aqueles que lá estiverem com ela. Que possamos também pedir, ó Mãe Santíssima, que nos envolva nessa noite de estudo, que os benfeitores espirituais da Casa de Conselheiro possam intuir a nossa irmã por esse estudo que ela preparou com tanto carinho e tanto amor. Que possamos, ó Pai, agradecer por estarmos unidos nessa noite para um pouco mais do seu aprendizado. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e irradiar para todos aqueles irmãos que não puderam estar conosco nesta noite. Que aonde quer que eles estejam, seus lares sejam cobertos, envolvidos com essas vibrações de amor, de paz e de tranquilidade. E que possamos dizer muito obrigado, Senhor, pela nossa existência. E que possamos, neste momento, agradecer a todo instante todas as dádivas que temos recebidos. E como os eternos pedintes que somos, rogamos por todos aqueles que estão em desamparos, em hospitais, em asilos, orfanatos, onde há o sofrimento e a dor. Mas sabemos que tu, Pai, não deixaste órfão nenhum dos seus filhos, e nesse momento possam ser cobertos pela sua misericórdia, e que assim possamos dizer: muito obrigado, Senhor, e que tudo que possa nos suceder, que seja em teu santíssimo nome, e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos falar hoje na pegada do mestre, e Vinícius vem nos trazer essa reflexão de amor e egoísmo, né? E ele começa com o texto: as vãs inúteis, no caso filosofia, vêm se degladiando de longo tempo. Os credos exclusivistas que procuram misturar as coisas. Eles usam pontos da liturgia católica de questão sem importância, que perde, na verdade, uma preciosa oportunidade em rigores de esclarecer, dando lugar à interminável disputa que separam e divide o rebanho humano, esquecendo-se de que a importância, uma maior importância, que é o assunto que resume nesse problema, é combater o egoísmo e cultivar o amor. Em tal se resume toda a doutrina do crucificado. E assim, se resumindo, ela contém tudo, a lei e os profetas. E ele vai continuando dizendo para a gente que quando a gente examina todas as parábolas do Evangelho, a sua passagem e sentença chega-se à conclusão de que eles encerram lições e ensinamento cuja essência é sempre a apologia do amor e a abominação do egoísmo, né? São dois sentimentos diferentes, né? Antagônicos, porque se você, de uma certa forma, o egoísmo contém um amor, mas é um amor para ele não divide. E o amor do Cristo é amor a todos, é doação, né? É emoção, é caridade, é acolhimento. Então, são dois pontos distintos na qual a gente começa a aprender a usar essas duas armas que o Cristo nos deixa. E ele diz: eis a perdição e a salvação. É o nosso céu e é o nosso inferno. O egoísmo e o amor são dois extremos opostos, dois polos inconfundíveis. São dois antagonistas irreconciliáveis que lutam entre si, tendo por campo de ação o recesso íntimo do nosso coração. Da vitória de um deles depende os nossos destinos. E para nós é dado o direito da escolha, o nosso livre-arbítrio, na qual a gente está aprendendo com a essência do amor, primeiro amando a si mesmo, para depois poder amar os outros.
Mas então, essa foi a imagem que ficou, né? É o nosso eu gritando para nós mesmos, dependendo da escolha da qual nós façamos. Se a gente cultivar o amor em nós mesmos, a gente fica extremamente egoísta, porque a gente não passa, não se doa. A gente quer que os outros façam por nós, para mim, comigo, e esquece desse amor divino, que é o amor que o Cristo nos traz, que é o que Deus nos ensina, que é justamente amar ao outro, né? O amor, ele é doação, ele não é só receber, ele precisa se doar. E aí ele continua o texto. E eu peguei lá uma definição do que o egoísmo e qual a sua importância ali do Portal Espírita. E a Amália Silveira diz o seguinte: o egoísmo, já dissemos, nasce do sentimento inato do instinto de conservação, para que o espírito possa conservar a própria vida, aprendendo a gostar de si mesmo e a gostar de viver. Porém, no excesso que se acresceu nessa vontade, ou neste gostar de viver, ele criou uma dificuldade que é realmente um entrave para a sua evolução, né? Então, a gente sabe que esse sentimento de egoísmo, ele é um instinto natural, e ele vem da conservação. O que a gente não pode é dar muito mérito a ele, é que ele fique desequilibrado com relação aos outros sentimentos. E é isso, esse envaidecimento, esse sentimento em excesso, tudo em excesso é prejudicial, e no caso do egoísmo também, né, acaba se tornando uma coisa egocêntrica. E ele continua: quais são os diferentes tipos de egoísmo? Esse diferente tipo de egoísmo é muita coisa. Eu peguei dois, na qual o egoísmo psicológico e o egoísmo ético. Sendo que o psicológico ele tem fragmentos. Então, ele tem várias coisas que abrangem esse psicológico. E assim, o homoético também. Então, eu peguei só eles dois para a gente ter uma ideia. Quem quiser pode ir no portal Espírita, que tem todas as definições lá. E ele diz: existem distintos tipos de egoísmo. O egoísmo psicológico é uma teoria segundo a qual o comportamento humano é estimulado por motivação interesseira. E o egoísmo ético considera que a pessoa ajuda os demais, embora sempre com vista a ganharem algo em troca posteriormente. A ajuda, no caso, representa uma forma para obter algo proveitoso, né? Então, nós vemos muito isso na nossa sociedade, né? Os políticos, um exemplo que é bem, né, abrangente, que é tipo, é dando que se recebe, essa nomenclatura, né, dando que se recebe, mas não desta forma, não dessa forma, desse interesse, porque ajudar ao outro, esperando algo em troca, que mérito teria? E é isso que esse estudo vai demonstrando para a gente, que a beleza do sentimento vai depender de qual caminho que você vai escolher. Ou você escolhe o egoísmo, ou você escolhe o amor. Porque quando a gente vai evoluindo esses sentimentos, você pode chegar a ficar esse egoísmo ético, esse egoísmo psicológico. Quando você escolhe o amor, você já vai para aquele amor do Cristo, né? De transmissão, de acolhimento, de dedicação. É um outro tipo de sentimento, que ele vai se evoluindo, saindo do estágio primitivo para o estágio do sentimento. E futuramente a gente vai ter a... Como é que dá o nome, gente? Esqueci, me faltou. Mas continuando, daqui a pouco eu lembro. A virtude. E ele fala, e eu puxei o amor também à luz do Espiritismo. O que a luz do Espiritismo nos diz? Santo Agostinho vem nos dar um recadinho, e ele conta aqui, ó, ama e faz o que queres. Se cala, cala por amor. As falas, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. O amor deve estar no centro de todas as nossas ações. O que isso quer dizer? Que quando nos relacionamos com o nosso próximo, devemos fazê-lo dentro de um clima de respeito, de auxílio mútuo,
cooperando com tudo que nos rodeia. Reale, eu acho que é uma revista ou um estudo, que foi em 1999, na página 122. E também trouxe o amor segundo o Espiritismo, que o Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, ensina-nos que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Diz-nos que o início do homem não tem senão instinto, né? Olha só, o início não tem senão instinto. Assim como o egoísmo é nosso instinto de conservação, o amor, quando a gente não tem evolução, ele fica como se fosse o mais elevado dele é corrompido. Ele só tem uma sensação desse sentimento. Porque quando a gente pega aqui na sociedade, no nosso planeta, essa denominação amor, ela tem várias nuances, né? Para a gente, muita gente se complica, se enrola. Que amor é esse? O que é amor? É paixão? A paixão é um amor forte? As pessoas ainda estão procurando esse sentimento. Então, ele fala que quando a gente ainda não tem uma elevação, a gente só tem essa sensação do amor. Mas o instruído, o purificado, tem sentimentos. Ele já passou dessa fase do instinto e já adquiriu esse sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor do sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, ele deixou bem claro essa bandeira que o Cristo nos traz, né? Aí, continuando, ele diz: em vós amardes uns aos outros, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Sentenciou e determinou, ele falou que é assim. Ele bota, mais tarde, os habitantes de Roma pagã, impressionados com a fraternidade que os primitivos cristãos mantinham entre si, vieram confirmar aquele conceito, que o seguinte dizia que corria de boca em boca entre os sequazes, seguidores de Nero. Vede como eles se amam, como ele quis dizer assim, como que eles se relacionam ali, essa comunidade, tem gente que tem uma colocação social, né, alta, outros são tão humildes, mas eles se entendem entre si, se respeitam, eles se agradam, eles se amam, eles têm um carinho e cuidado um pelo outro. E é isso que o Cristo veio dizer, que quando os discípulos que seguiam a sua profecia, a sua lei, eles serão reconhecidos, serão diferenciados, todos saberão que grupo, de quem eles vieram. E quem aqui, eu não sei se vocês já tiveram essa passagem, eu já tive em alguns momentos, de determinados assuntos em reuniões e tal, que surge um determinado assunto meio polêmico, na qual você se coloca e que as pessoas perguntam assim, qual a sua religião? Aí você fala, eu sou espírita. Ah, sabia. Como se tem determinadas, como se fosse um entendimento diferenciado da maioria, no caso, na sociedade. Porque a gente consegue ter uma abertura de pensamento na qual a gente consegue se adequar a vários tipos de pensamento, pela própria doutrina nos ensinar. E ele continua. Os cristãos distinguem-se dos gentios pelo culto do amor, que entre si guardavam como lei soberana, como fruto daquela fé augusta, cujo lábaro, a bandeira, flutuando no cimo do Calvário, deixava ver através das suas dobras a magistral palavra: amai-vos uns aos outros. E aí eu encontrei aqui na Vinha de Luz, no item 30, que fala amai-vos. E ele fala o seguinte: não amemos as palavras de língua, mas por obra e em verdade. Está em João, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. E ele fala, por norma da fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina, amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, a gente não faz separações, né? A gente acolhe porque
no decorrer do acolhimento, as coisas vão se resolvendo e aqueles que estavam em desacordo acabam ficando em sintonia. Não exalta a conveniência, não importa o que você seja, não é a sua posição que vai fazer você ser melhor do que os outros. Então, a sua colocação social, para a gente, não importa. Não impõe condicionais, não, não impõe condicionamentos. A maneira como cada um vive, cabe a nós ter compreensão e entender. Porque, aos poucos, as pessoas vão se transformando, assim como aconteceu conosco. E temos que ter paciência e calma. Ele fala, não desfavorecer os infelizes. É a eles que a gente tem que dar colo. É a eles que a gente tem que abraçar. Porque eles são os mais necessitados. Não menosprezar os fracos. Os fracos, por mais que aquele que não queira seguir, não queira, acha que é tudo muito difícil, eu não consigo. Esse aqui que precisa da nossa atenção. É esse que precisa de muito carinho, de muita sustentação, porque se ele se sente fraco, é porque ele não se sente capaz. E tem que mostrar para ele que ele é capaz também. Não faz privilégios, a gente não tem privilégios dentro da nossa casa espírita. A gente se mantém dentro do que somos. Todos somos iguais e nós temos, graças a Deus, uma convivência dessa maneira. Todos fazem a mesma coisa, todo mundo tem o seu momento, todos têm a possibilidade de exercer a função dentro da nossa casa. E ele fala também, não pede o afastamento dos maus. Os maus, quando eu li isso, a sensação que eu tive, imagina numa reunião mediúnica, em que eles nos observam o tempo inteiro. A gente vai ficar o tempo todo, afastar esse espírito obsessor? Não. O que nós fazemos na casa espírita? A gente acolhe eles, conversa com eles, tenta fazer com que eles tenham um novo tipo de pensamento, uma nova diretriz de vida, ilumina seus pensamentos, para que ele possa acordar para a verdadeira vida, né? Porque, na verdade, ele ainda está morto, porque ele não está progredindo, ele está parado. E ele fala, não desconsidere o filho do lar alheio. Os nossos filhos e os filhos do vizinho têm o mesmo peso. Se o filho da vizinha ele é mal criado, ele é difícil, mas ele continua sendo filho. E cabe a nós também, se somos mães, ter a compreensão de tentar entender essas crianças que a gente está vendo por aí, essa juventude complicada. Não destaca a parentela consanguínea. Os meus parentes não são melhores que os outros, né? Nossos parentes, eles são para nós com amor. Temos amor, mas a parentela que é... Eu tenho a parentela do centro espírita, que eu tenho o mesmo carinho e o amor que eu tenho pela minha família. Então, a gente tem que ter essa abertura de emoção, de sentimento, deixar o nosso amor abranger, não ficar só preso ao nosso ciclo familiar. Não destaca a parentela consanguínea, não achar que nós, a nossa parentela, nós espíritas, somos melhores que até as outras religiões. Porque não somos. Encontramos pessoas inteligentíssimas, de grandes sentimentos, de grandes obras em outras religiões. Então, o que cabe a nós? Juntarmos a eles, também trabalharmos juntos. Não menosprezar o adversário. O adversário de hoje é o amigo de amanhã. Então, a gente tem que ter essa visão sempre muito bem aberta, com o coração, para que vê que aqueles que hoje a mim é antipático, amanhã não será mais. E para finalizar, ele fala, o apóstolo acrescenta, não amemos, e tem um negocinho, deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproxima-nos dos piores para ajudar, aproxime-nos dos melhores para aprender. Amar-nos, servir-nos aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Então é isso, meus irmãos. Esse estudo eu achei tão lindinho, tão gostosinho. E agora estamos abertos a comentários, mas vamos fazer a prece, né? Tem a prece final. Eu tenho só que agradecer ao Pai pelo esse amor, pelo esse carinho para conosco,
por ter nos dado esse mestre amado que nos ensinou, que nos deu a caminhada, que nos deu a diretriz para ele. Agradecendo também a nossa Mãe Santíssima, que zela por nós sofredores incondicionalmente. Agradecer ao nosso mentor da casa, que nos sustenta, que nos inspira, e principalmente a todos os trabalhadores do Cristo, aqueles que zelam por nós em particular, aqueles que zelam por nós na casa espírita, aqueles que zelam por nós a todo tempo, que nos sustenta, que nos inspira, que nos dá força. Eles, os trabalhadores diretos do Cristo, nós pedimos a Deus, abençoe muito e muito mais. E pedir ao Pai por esse nosso planeta que está num momento de confusão, de aflição, de distúrbios, que acalmai os ânimos, Senhor, e fortalecei, Pai, cada vez mais os trabalhadores do bem, para que todos juntos possamos vibrar e que esse mal aparente possa desfalecer. E fique conosco agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Miriam, pelo seu estudo, e a palavra está aberta para quem quiser fazer pergunta, comentar, acrescentar. Gratidão, Miriam. Você, em 2 dias, conseguiu trazer o estudo para a gente de uma forma tão bonita, com tanta calma, do seu jeitinho calmo, meigo. Muito obrigada. Realmente, nos dias atuais, nós já recebemos os avisos, né? Achei que Deveremos teve tão cada a ver vez mais... com a reunião mediúnica, achei que teve muito a ver. Deveremos cada vez mais fazer esse exercício do nós, né? De estarmos fraternalmente unidos para essa mudança planetária aí que estamos vivendo. Muito obrigada, excelente. Beijo. Beijo, obrigada. Amém, Santo Agostinho, como sempre, né? E Emmanuel. Gosto muito das colocações de Santo Agostinho, né? Então, interessante, né? Quando ele diz que tudo que você faça é a fórmula, né? Que seja feito por amor, você perdoa. Acho que é isso que a gente deve se perguntar, né? É a diferença, né? A diferença que quando ele coloca que o egoísmo é um instinto natural e que mesmo dentro desse egoísmo nós temos um amor ainda primitivo, que é o da conservação, né? O amor para si mesmo, né? E quando ele bota que as duas coisas são esse momento de que um é doação e o outro é conservação. Quando eles estão no mesmo nível, a gente caminha muito bem e sabe diferenciar, saber o momento de parar, de que a gente não está bem, que a gente precisa nos cuidar. Olha a parte do egoísmo positivo, né? A gente está se cuidando porque a gente precisa se cuidar, porque para você se doar, você tem que ter condição de se cuidar. Aí eu achei muito bonita essa parte, essa colocação, porque eu não tinha visto o egoísmo como uma forma de um sentimento primitivo, natural e necessário, né? Assim, eu achei a colocação muito perfeita, eu gostei muito. É o preparar-se para poder servir melhor. É isso aí. Eu Serginho. achei interessante também, Miriam, você falar isso sobre o egoísmo, porque é um mal necessário, realmente. E a questão do instinto, desse amor instinto que a gente ainda tem até hoje, como ele disse, é necessário também, porque é uma forma da gente se proteger e proteger como os animais, né? Que tem aquele instinto ainda muito vivo neles, muito primitivo, para proteger as suas crias e uma forma de se protegerem também. E a gente precisa ter um pouco desse instinto, desse egoísmo, que a gente precisa ainda se proteger e proteger aqueles que estão à nossa volta. É aquela Mas, coisa, acima né? de tudo, é aquela história como você leu, que o verdadeiro homem de bem, né,
ele, ele ama simplesmente, ele ama... Como é que foi a frase que você falou? O verdadeiro homem de bem, se reconhece verdadeiro homem de bem por amar, né? É, é, O amor que ele doa. tem aquela colocação, o que fizemos do egoísmo, né? Porque a gente conhece o egoísmo de uma forma negativa, porque a gente, na verdade, é o egocentrismo que a gente conhece, a gente não conhece o egoísmo. Quando você vê esse egoísmo de uma forma é, tão natural, né? Tão necessária, a gente já começa a entender da onde ele vem, assim como o amor, né, de homem para mulher se tornar uma paixão, tornar uma doença, porque os fragmentos do amor, ele segue em várias vertentes, é o amor filial, é o amor do amigo, é o amor, então essa coisa vulgar que ele coloca do amor, é que a gente tem que saber dar a eles a sua importância, né? A sua importância. Acaba a mão. Caiu? Não. Não, dá a ele a sua importância. E quando ele fala a diferença da gente entender o amor divino. O amor divino é diferente. Quando Santo Agostinho coloca o que é o amor divino, é aquilo ali. É a doação, é botar o amor em todas as situações, é no falar, é no agir, né? É no agir, é no doar. Ele está ali aberto, sabe? E ele não pesa, ele só te dá força. Eu achei muito rico esse estudo. Sérgio, você está paralisado. Não, estou aqui, assim, porque na minha percepção, essa questão do egoísmo, né, do amor, acho que nada traduz melhor o amor do que os poetas, né, que falam do amor, da sua essência, né, sublime, então, do sentimento. E o egoísmo é totalmente contrário, não sei se é um mal necessário, porque o ego, né, de egocentrismo, de egoísmo, é eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, a gente vê que é tão primitivo nesse estado que a criança, ela sem saber o que é, ela já é egoísta desde pequena. E Uhum. se isso perpetuar, né, porque tudo é meu, isso é meu, ninguém pode mexer, então ela vai se traduzindo e não compartilhar aquele objeto que é dela. Então não tem um sentimento de compartilhamento, não tem um sentimento de amor, né, ao próximo. Então o amor é todo, como você colocou, né, é bem antagônico com a questão do egoísmo. Não sei se é, na minha percepção, necessário. Se é que nem aquilo, né? A gente, claro, cometemos vários equívocos. Quem é que não comete equívoco? Mas se eu reincidir nesses equívocos, qual o aprendizado que eu tive? Né? Se a Eu, gente vai, né? Quando coloca quem não vai pelo sofrimento, né? Pelo amor, vai pela dor e uhum. sofrimento, às vezes a gente sofre e ainda não aprende o que é essa questão do compartilhar, de se doar, né? Claro que nós precisamos sim nos cuidar, né? Não é uma coisa é relaxamento com a gente, né? Às vezes as pessoas confundem para não ser egoísta, não, eu não penso em mim, só penso no outro. Mas se como você colocou, né? Se eu não estou bem, como é que eu vou estar bem com o outro? Então são questões que a gente vai construindo na nossa jornada evolutiva. Não sei se tem que fazer parte, enfim, mas são situações bem complexas que o Uhum. homem ele vai traduzindo esse sentimento do amor, às vezes através do egoísmo, porque ele não sabe realmente o que é o amor. Ele não sabe, Porque, aquela essência. exatamente, quem ama não mata. As pessoas matei por amor. Nossa, Uhum. quem mata por amor? Isso é um egoísmo, que quer ter a pessoa só para ela. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, traduzem essas duas, equacionam o amor com o egoísmo, e não sabe diferenciar essas duas questões, uma bem sublime e uma bem numa estrutura ainda interna, bem primitiva de nós humanos. Né? Porque assim, quando ele coloca para a gente que o amor ele é sublime, que o egoísmo você tem dois caminhos a seguir, ou você vai por um ou vai por outro. Porque quando ele faz ali na Vinha de Luz, ele coloca que o egoísmo, os seus filhos não são, né? A sua família, a sua ninhada,
Ah, não, tem que dar tudo para meus filhos que são certos, meus filhos, é a superproteção. Aí é o egoísmo. Quando você trabalha o egoísmo e achar que a sua família é melhor do que a outra, você ama demais a sua família, mas você está sendo egoísta. Então, é quando o egoísmo ele se encaixa em quase derivações de amores da terra, que para mim é tudo material. A gente, a partir do momento que sai que entra no divino, é quando é sentimento. A gente ainda não sabe usar o sentimento do amor. A gente usa o amor em forma de matéria, porque tudo está relacionado. A criança que é egoísta, que não quer dar o brinquedo, é material. A mãe que não quer dividir o filho com a nora, é dela, é material, entendeu? Então, são amores A gente não da sabe dosar. carne, né? É o amor da carne. E o que o Santo Agostinho chama a atenção para a gente, que existe esse amor, por isso que está entre o egoísmo e o amor. Porque o amor que a gente conhece, ele é altamente egoísta. A gente só conhece o fragmento. O Na fragmento. realidade, a gente não conhece o amor, faz Não, dizer. que ele. Exatamente. Regina, eu É, também penso dessa forma, né? Se a é, gente utiliza Então, eu vou essas dividir meu filho com a expressões, minha nora, né? É porque, na realidade, eu não amo, porque se eu amo, eu vou querer que ele esteja bem. E se estar bem é estar com aquela pessoa, uhum, eu tenho que respeitar e acolher. Na realidade, a gente não ama ainda é. o suficiente, né? E o que a gente está sendo alertado por Vinícius, por Santo Agostinho e por Emmanuel, é que a gente tem que começar a fazer esse exercício de realmente amar. Realmente amar. Isso aí. sim, porque o amor é incondicional, eu não posso colocar condições. Se É. eu coloco condições, então ele não é incondicional. Então, que sentimento é esse? Aí parte mais para o egoísmo, que é meu filho, meu marido, minha casa, é tudo Aham. meu. O É trabalho é esse. minha mesa, é meu telefone. Então, na religião é meu isso, meu aquilo. Então, a gente ainda se apegou muito nessa estrutura interna, como você falou, muitas vezes materiais, e às vezes também de sentimentos. Eu não posso deixar que o outro ame ninguém, só pode amar você. Uhum. A E aí a gente ainda gente está sai da trabalhando. esfera material e vai para a esfera de sentimento. Ah, claro, olha só, como você consegue falar com a Miriam? Eu não falo com ela, então eu quero que a Clara também não fale com a Miriam. Olha o egoísmo, né? E a gente parte achando que por eu amar muito a Clara não pode amar a Miriam. É verdade. Nós É, precisamos trabalhar esse egoísmo ainda, que ainda é É muito, muito muito forte. A É gente muito não forte. percebe, a gente acha que É está no muito caminho arraigado certo. ainda. Uhum. Isso, vai dar zoom. Então vamos Muito nos obrigada despedir. mais uma vez, Miriam. Obrigada a cada um que participou, que se colocou e que continuemos a traçar esse caminho aí do amor. Pois Grande mandamento, né? Fala, Leila. Nos despertar a encontraremos amanhã. consciência. Quando a gente não despertar, não saber, não ter consciência do que é e que não é, a gente Uhum. vai ficar nessa luta do amor e do egoísmo. Lá no primitivo. Parabéns, Leila. Fomos criados simples e ignorantes. Onde está a lei de Deus? Na vossa consciência. Então, é lá que a gente.